IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, uma ótima tarde a você que acompanha ao vivo a programação da TV Floripa, canal 4 da NET ou também através do site da TV, que é www.tvfloripa.org.br. Nas quartas-feiras estou conversando com professores do IIPC Florianópolis, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Hoje temos como convidado o professor Samir Moraes. O professor Samir, ele veio especialmente de Tubarão, voluntário em Tubarão, que é um núcleo do IIPC Florianópolis. Ele reside em Imbituba, voluntaria em Tubarão e Florianópolis. E é professor, voluntário, é formado em matemática, tem mestrado na área de desenvolvimento ambiental. Professor Samir, é uma honra, é uma alegria recebê-lo aqui conosco, tudo bem? A recíproca é verdadeira, Eliane. É um prazer estar aqui. Uma boa tarde, para os telespectadores da TV Floripa e todos aqueles interessados no assunto da conscienciologia. Ok. E a nossa temática hoje, vamos conversar sobre rotinas úteis e hábitos saudáveis. Um tema super importante no nosso cotidiano, tendo em vista o quanto as pessoas se envolvem com hábitos, às vezes não tão saudáveis, que não acrescentam, professor? Como é que você compreende essa questão e a visão dentro da conscienciologia? Está certo. A conscienciologia, ela traz uma abordagem inovadora dentro das rotinas úteis que a gente pode aplicar à nossa vida. A gente pode começar esse assunto dizendo que somos animais de rotinas, A gente, naturalmente, já tem uma rotina, em primeira instância, pela nossa necessidade de autopreservação, de subsistência, Então, todos nós já temos uma rotina instalada na nossa vida. A questão é que, com o passar do tempo, a gente percebe que a gente acabou incorporando alguns hábitos não bons dentro dessas rotinas. Exatamente por termos feito isso num tempo onde a gente não tinha um poder de discernimento muito grande, um grau de lucidez razoável. Um exemplo disso, por exemplo, são as drogas na juventude, O jovem, por uma necessidade de autoafirmação grupal, por um comportamento mais instintivo, ele acaba entrando no mundo das drogas e passa a ser um evento que é capaz de comprometer a vida de uma vez por todas, Então, a partir do momento que a gente vai estudando, se aplicando na autopesquisa, a gente começa a ser mais criterioso dentro dos nossos hábitos. E aí chega num momento que a gente percebe que apenas pela ótica humana, assim, da preservação do corpo, eu já tenho um monte de coisa para reciclar, para refazer. E quando eu amplio isso pela ótica conscienciológica, que naturalmente vai trazer um enfoque mais abrangente, da multidimensionalidade, da multiexistencialidade, a gente tem que ser mais criterioso ainda, Então, a ideia de trazer esse assunto hoje aqui para a gente conversar com o telespectador, com todos, é a gente fazer essa análise dentro das nossas rotinas, dos nossos hábitos e ver o que podemos fazer de melhoria, de reciclagem e readaptação, de forma a aproveitar o tempo útil da vida a metas realmente evolutivas, importantes para o desenvolvimento do indivíduo. Ok. E professor, você falou antes, que nós somos então seres de rotina. Sim. Rotinas algumas até básicas, mais importantes, como por exemplo a alimentação, o sono, a atividade física, a higiene. Então, só começando por essa questão mais básica, que envolve o corpo físico, já tem pano para manga, Muito bem, muito bem. E se a gente for perceber, nós temos aqui o homem comum. O que ele faz? Ele é criança, ele é dependente, passa a ser jovem, tem uma vida mais intempestiva e passa a se dedicar a uma profissão o resto da vida por uma necessidade de subsistência. Então ele tem 3 âmbitos de trabalho, de manifestação mais ou menos, que é o trabalho para a subsistência, a família, e o seu grupo social, digamos assim,
E tudo isso mantendo a individualidade, as necessidades da individualidade. No geral, a vida do ser humano se resume a essas três instâncias, assim. O que a gente percebe é que só nesse cenário a gente tem muita coisa para fazer, né? Porque há muitos valores incorporados, como a gente falou, que eles são altamente questionáveis, né? A gente pode começar de casos bem críticos, como o tabagismo, como o alcoolismo e tantos outros casos graves e drogas mais pesadas, que já pelo senso comum são consideradas altamente prejudiciais. Mas há tantos outros eventos mais sutis, né? Que aparentemente inofensivos, como, por exemplo, a comida industrializada, a gente dormir, por exemplo, de dia e não dormir, não respeitar a biologia, né? E levar o corpo para dormir durante a noite, que aconteceu depois do advento da luz elétrica, o consumismo e tantas outras coisas que mostram que nós temos um baixo nível de lucidez. A nossa capacidade crítica, a nossa criticidade, ela é comprometida, ela não está desenvolvida, né? Então, isso fica muito nítido dentro da visão do homem comum. Agora, o que a gente traz junto à conscienciologia seria uma ampliação, né, desse aspecto para a multidimensionalidade, né, Eliane? Que, na verdade, em último reduto, somos seres multidimensionais. A gente está aqui temporariamente, e mesmo estando aqui temporariamente, a nossa manifestação é multidimensional. Então, se considerarmos que a gente tem uma continuidade de manifestação todo o tempo, né? A morte física é apenas um pequeno detalhe em relação a esse veículo humano, o apuro em relação a essas características da nossa rotina e hábitos vai ser diferente, tende a ser melhor. Então, você trouxe no começo da sua fala que nós temos três áreas importantes aí da vida que ocupam nosso tempo, demanda a nossa atenção, e isso gera desdobramentos, né? Temos que ter cuidados com essas áreas, as rotinas, se são saudáveis, se não são, mas você está falando de multidimensionalidade. Então, nós viemos aqui na Terra para cuidar dessas rotinas ou viemos para algo mais, segundo a Conscienciologia? Sim, boa pergunta. Como seres intrafísicos que somos, o Samir e a Eliane nesse momento, nós temos um portfólio, digamos assim, um conjunto de necessidades voltadas à manutenção desse corpo físico, né? Então isso é uma realidade e ninguém pode não levar isso em consideração. Afinal de contas, para eu me manifestar, eu preciso transformar materiais, eu preciso transformar a energia, que é o alimento. Eu preciso realizar um metabolismo desses alimentos, que é o sono, né? E eu preciso exercitar essa máquina através da atividade física, eu preciso da sexualidade para ativar o processo de homeostase de todo o corpo. Então isso é nítido e é inquestionável, né? A questão é que quando a gente traz o enfoque da multidimensionalidade, é que as minhas metas passam a ser não só para a intrafisicalidade, né? Passam a ser também objetivando a manifestação nesses níveis. E aí, considerando, e aí a gente entra naquela máxima que a gente quer levar ao telespectador, muitos deles provavelmente já têm esse conceito, né? De continuidade da vida, de ciclo multiexistencial, de que ninguém está aqui a primeira vez e muitos de nós, melhor ainda, já chegaram aqui, muitos de nós já veio com uma bagagem e uma programação já pré-estabelecida, ou seja, lembra que a gente falou do grau de lucidez? Esse grau de lucidez, a consciência, ela manifesta em todas as instâncias que está, mais ou menos, né? E quanto mais ela desenvolve o seu discernimento, a sua lucidez, mais ela tende a fazer as melhores escolhas. Então, digamos que todos nós que viemos já com uma programação existencial, que é assim que a gente chama, uma ProEx, a gente já teve o discernimento suficiente, o padrão de lucidez suficiente para escolher boas metas quando estivesse aqui, boas rotinas e hábitos quando chegasse aqui. E esse é o nosso caso hoje, né? Então, note, a gente pode
a hipótese é: muitos de nós já nascemos com um conjunto de tarefas pré-estabelecidas por nós mesmos. A questão toda que a gente, e aí é o nosso duelo, o nosso desafio muito próprio, é que o restringimento da materialidade, digamos assim, da intrafisicalidade, cria uma nuvem, né, em relação ao discernimento. Então o nosso trabalho tem que ser muito mais intenso para a gente recuperar esses cons, essas unidades de lucidez e redescobrir, digamos, a nossa programação já estabelecida. Esse restringimento que você fala é relacionado a uma consciência maior estar habitando esse corpo físico menor, mais restrito? Exatamente, Eliane, é esse o parecer. É que a extrafisicalidade, a todos nós que temos experiências parapsíquicas e conseguimos sair do corpo com lucidez e temos vivências no extrafísico, a gente percebe que quando estamos lá, nós temos mais, como vou dizer, consciência das coisas, mais consciente? Isso, os nossos sentidos são mais ampliados. A gente tem até sentidos muito mais ampliados que esses físicos, né? Então, às vezes a gente percebe que quando o fizemos, ou seja, quando nos projetamos com lucidez, a gente percebe que lá a gente se manifesta por inteiro, né? A projeção com lucidez é o que em outras linhas chamam de viagem astral, por Isso exemplo. mesmo. Porque tem pessoas que estão assistindo a gente pela primeira vez, claro, né? Claro, exatamente. O que a gente chama de projetabilidade lúcida é a capacidade do homem desdobrar-se, desacoplar-se do veículo físico, levando a sua consciência, esse foco pensante que se situa aqui, através de outro veículo de manifestação mais sutil, feito de matéria mais sutil, para outras dimensões ou dimensões paralelas, levando à lucidez. Nesse momento a gente não estaria mais nesse corpo, né? Inclusive esse corpo é observável fisicamente. Nesse momento você está nesse outro veículo. E quando isso acontece, né, Eliane, com total lucidez, você não tem nenhuma dúvida de que você está lá. Portanto, a gente não é o corpo físico. É bem diferente de sonho, né? Agora você havia falado sobre a programação existencial. Sim. Então, na Conscienciologia se pressupõe que antes de virmos para essa vida, se programe o que a gente vem fazer aqui? Isso, a programação ela teria então esse objetivo de otimizar a vida intrafísica, né? Digamos que, fazendo uma analogia, a gente errou e chegou no momento que percebeu: puxa, errei muito, não vou fazê-lo mais. Então vou fazer um planejamento aqui, vou me auto-organizar, vou planejar minhas metas e como chegar ali, o que é mais prioritário para a minha evolução e para o meu grupo evolutivo. E pronto, essa é a minha planilha, né, a ser cumprida, né? É basicamente isso que acontece. O que a gente tem que dificulta a recuperação imediata é esse restringimento a que você fala. A consciência tem uma visão mais abrangente, mais macro, mais em bloco no extrafísico, e aqui ela passa a ser restringida a um corpo animal altamente dependente por alguns anos, né? E aos poucos ela vai maturando esse veículo físico, a parte cerebral, nervosa, até que ela começa a recuperar e ver sentido nisso tudo, né? E essas informações todas, as pessoas que nos assistem, elas precisam acreditar se trabalha com crença na Conscienciologia, ou como é que se comprova tudo isso? Isso é bem importante, porque nada do que estamos falando aqui é realmente novidade, né? As ciências humanas tradicionais, do paradigma tradicional, todas elas tratam esse assunto com bastante conteúdo, né? Com bastante técnica e com bastante terapêutica, digamos assim. A questão toda da inovação da Conscienciologia é que você abdica do ato de crer, né? Você não compra mais resultados prontos, você exercita a sua criticidade ao máximo e a aplica dentro dos seus processos de descoberta. Então, tudo que a gente fala aqui é no sentido de dividir a experiência, o que as nossas pesquisas, auto e pesquisas de todo um grupo, né, que compõem as ICs da Conscienciologia, as instituições conscienciocêntricas, a gente divide aqui as nossas experiências querendo estimular o telespectador, a quem nos ouve, a também realizar suas experiências. Na verdade, Eliane, acho que esse é
a principal característica do paradigma conscienciológico, né, é aquela de dizer para o sujeito, de propiciar ao sujeito dizer a seguinte visão: olha, eu tenho todos esses acontecimentos, todos esses registros da história humana, todas essas técnicas, estratégias, todos esses achados, né, todas as experiências da individualidade humana, mas se elas existem e não foi eu que as tive, eu fabriquei, eu descobri, elas não são minhas, né? Na verdade, elas se resumem a fontes bibliográficas, a fontes a lugares que eu posso ler e me tornar ciente dessas experiências, desses achados, para que eu faça as minhas, para que eu realize. Isso é como a diferença entre é muito diferente, porque até agora, até no nosso tempo até hoje, a gente sempre precisou comprar ideias alheias. Olha a religião, né? Quanto mais antigos são os pressupostos, mais valor tem. E a pessoa necessariamente ela não teve a experiência daquilo que está escrito no texto, mas ela o considera como se fosse. Ou você está na religião que acredita, ou na ciência, mas que também não considera o que existe a mais. Isso mesmo, isso mesmo. Ou seja, a gente falou logicamente de religião, mas não é só na religião. Tem a mística também, que tem um processo parecido de acreditar, e tem a ciência tradicional também, ortodoxa, que de certa forma também é dogmática, né? Quando ela não abre mão dos seus achados e nada pode revolucionar. Agora, podemos dizer que dentre as ferramentas que o homem criou ao se deparar com essas questões existenciais, do porquê a vida, do porquê a morte, a menos pior é exatamente a ciência, mesmo a tradicional, porque ela permite a reanálise dos conceitos, ela permite e não tem comprometimento nenhum em largar o conceito anterior se um outro melhor aparecer. No caso da conscienciologia, ela vai mais à frente da ciência tradicional, porque ela trabalha com o paradigma científico que considera os fenômenos extrafísicos, né? Ok. Estamos conversando com o professor Samir Moraes, do IIPC Florianópolis, Núcleo de Tubarão, sobre o tema Rotinas Úteis e Hábitos Saudáveis. Teremos um breve intervalo e, na sequência, voltaremos a essa agradável conversa e vamos verificar a relação entre a programação existencial e esses hábitos saudáveis. Até daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.
IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Retornamos com a programação da TV Floripa, canal 4 da NET, ou também no site você acompanha semanalmente a nossa participação do IIPC Florianópolis. Eu sou a Eliane de Pinho e estou conversando com o professor Samir Moraes, que veio de Tubarão especialmente conversar conosco, né, Samir? Um prazer. Samir, estavas falando agora há pouco a respeito da programação existencial. Sim. Qual é a relação dessa programação com as rotinas úteis, os hábitos saudáveis, visando que nós consigamos colocá-la em prática, né? Como é que é a relação da programação? Bom, vamos partir do princípio que a gente precisa otimizar a nossa rotina, que a gente precisa dispensar aqueles hábitos nocivos, não produtivos, o tempo desperdiçado da vida intrafísica, né? A partir do momento que a gente se propõe a fazer isso, se você tem uma programação existencial, é um casamento perfeito. Porque aí a gente começa a desenhar aquelas rotinas mais úteis, aqueles hábitos que vão possibilitar desenvolver esses atributos conscienciais, dentre eles, né, o parapsiquismo, a vivência multidimensional, e essa vivência, Eliane, por si só, tende a trazer sinais daquela linha mestra que você outrora se programou a realizá-la, né? Então, note, a programação existencial seria essa programação que nós estabelecemos no período entre vidas, no período intermissivo, né? Entre a vida anterior que tivemos e a atual, e pelo restringimento do físico, do intrafísico, temporariamente a gente não a conhece. Mas a gente vai, com as experiências da vida física, a gente vai sendo sempre desafiado a pensar melhor, né? Na verdade, se a gente vê o laboratório da vida física, ele é fantástico, porque ele está todo dia... A vida não é linear, né? A vida não é linear, é um alto e baixo, né? Então, toda vez que a gente cai, você tem aí um desafio de se remontar melhor, né? Então, quando a gente cansa de cair, como a gente falou no outro bloco, a gente começa a ser mais seletivo nos hábitos. Opa, isso aqui eu não posso fazer mais. Aqui eu preciso melhorar. Opa, eu também gostaria de realizar aquilo ali. Quem sabe eu insiro no meu tempo, né? Então, essa autocriticidade, essa necessidade de se autoconhecer melhor, de melhorar as suas rotinas, acaba, por sua vez, levando a gente a ter cada vez mais autoconhecimento sobre si, né? Mais autoconhecimento, né? E isso acaba esbarrando no que seria a ProEx. Quando a gente encontra a ProEx, para concluir, é maravilhoso, porque aí a energia que vem das metas concluídas, né, dos êxitos obtidos, ele reverbera muito mais na consciência, no indivíduo, né? E Samir, provavelmente tem relação também com a questão de escolhas, de prioridades, né? E você trouxe um livro a respeito da inteligência evolutiva. Isso Poderia mesmo. falar sobre essa questão? Claro que sim. Bom, inteligência evolutiva, então, seria um tipo de inteligência que não essas conhecidas, como a inteligência emocional, a espacial, essas já que possuem muito material, né? A inteligência evolutiva, ela levaria em consideração o que é melhor para a consciência, considerando a multiexistencialidade, né? E sendo que quando ela exercita a inteligência evolutiva, ela acaba elegendo aquilo que é importante para ela dentro da continuidade da vida física dela, né? Então, em outras palavras, seria uma capacidade cognitiva da consciência de estabelecer aquilo que é mais importante dentro do estágio evolutivo que ela possui, né? Esse livro aqui da Sirlene Couto, um lançamento agora do IPC, ele traz esse conceito da inteligência evolutiva dentro de uma visão cotidiana, ou seja, dentro de um dia, quais são os temas mais importantes para a gente considerar, visando a continuidade, né? Visando a continuidade de manifestação de uma maneira crescente.
Samir, e a respeito então dessas rotinas úteis, dos hábitos saudáveis, o que você considera essencial? O que a pessoa precisa levar muito em conta? A gente sabe que muitas vezes para chegar nessa proposta que a gente traz via Conscienciologia, a gente precisa estudar, precisa fazer um curso, precisa chegar mais a fundo, né? Mas assim, para começo de conversa, assim, dentro de uma proposta de rever a nossa rotina pessoal, a gente poderia eleger alguns temas básicos que ao menos esses deveriam ser atendidos dentro de uma rotina útil, né? Então, na Conscienciologia a gente chama de holossoma um conjunto de veículos que ela manifesta, que seria o corpo físico, o energossoma, um corpo elétrico ou energético um pouco maior, praticamente coincidente com o corpo físico, um corpo emocional chamado psicossoma e um mentalsoma. Cada um deles tem digamos assim, uma área de manifestação e uma dimensão equivalente, né? Nós possuímos veículos diferentes porque nos manifestamos em dimensões diferentes. Então, a gente poderia dizer, para auxiliar o telespectador e todos aqueles que querem rever a sua rotina, como sugestão, que alguns temas não podem ficar fora de um planejamento de rotina para cada um desses veículos. Então, na questão do soma, do corpo físico, eu não posso me descuidar da alimentação, do sono, da sexualidade sadia e da atividade física, por exemplo. Ao menos essas áreas têm que ser atendidas, e todas são óbvias, né? Na questão do energossoma, a gente diria que o exercício lúcido, inteligente, sadio das energias seria, grosso modo, a meta em si, né? Na Conscienciologia a gente apresenta muitas ferramentas, instrumentos para exercitar as suas próprias energias com lucidez. Seria o desenvolvimento do estado vibracional, o exercício da tarefa energética pessoal, a TENEPS, o epicentrismo lúcido, né? A questão da projetabilidade lúcida seria também por aí. Na questão das emoções do psicossoma, a gente sugeriria, por exemplo, o lazer, a afetividade, né? Dentro da convivialidade, né? E a arte olhada pelo prisma da arte sadia, né? Porque a arte, de uma forma geral, ela traz muitos quadros patológicos para perto de nós, né? E na questão do nosso corpo do discernimento, o mentalsoma, nosso corpo mais evoluído, aí entrariam os estudos, a pesquisa, os exercícios intelectuais de toda ordem, né? Sendo que quando a gente fala de a escrita, quando a gente fala de estudo, pesquisa e escrita, a gente tem que considerar dois âmbitos, né? O âmbito pessoal e o âmbito externo, né? O âmbito pessoal seria a autopesquisa, né? A questão da escrita de acordo com a sua própria experiência, né? Colocar no papel o que vivenciou, né? E na questão fora, seria a gente usar os diversos mananciais de conhecimento aí para estar sempre ampliando, para estar sempre reciclando o que pensa. Ok, Samir, muito obrigada pela sua participação. Né? Volte mais vezes aqui, você tem bastante informações, pesquisas para compartilhar conosco. Muito obrigada. Agradeço, Eliane, agradeço ao telespectador, espero voltar. Ok. Telespectador, internauta que nos acompanha aí semanalmente, queremos convidar rapidamente para a palestra que acontece no IPC na sexta-feira sobre Paz e Universalismo, às 19h30, Avenida Rio Branco 354, no 6º andar. E hoje à noite, quarta-feira, temos uma aula experimental do próximo curso CIP, que acontece aqui em Florianópolis. O tema é sobre bioenergias. Vocês estão convidados às 19h30 no IPC. Muito obrigada pela audiência e até a próxima quarta. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.